Checkup no rádio com o cardiologista Vander Wade, botafoguense, está aí triste porque o Botafogo, o flamenguista usual Botafoguense é interessante, né? No campeonato como esse. Vander, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os nossos ouvintes, botafoguenses e flamenguistas, todo mundo na derrota, né? No mesmo barco. Tá todo mundo no mesmo barco. Não tenho o que dizer não, Marcos, eu só tenho que dizer que meu coração é recalejado já de muitos anos, eu não tenho nem do que me queixar e reclamar, não. O nosso tema de hoje, a gente brinca porque o futebol também é brincadeira, é alegria, né? O nosso tema de hoje é eletrocardiograma, né? O famoso eletro, né? E aí, existem muitos mitos e verdades com relação ao eletro? Existem, Marcos. A gente trouxe algumas dúvidas aqui que comumente são trazidas pelos pacientes ao realizar o eletrocardiograma ou quando a gente menciona questões técnicas relativas ao aparelho. Então, a gente trouxe algumas dúvidas aqui que são frequentemente comuns para quem realiza um eletrocardiograma ou tem curiosidade de saber a respeito do eletrocardiograma, que é o popular eletro. Vamos lá então, algumas perguntas aqui para o Dr. Vander Wade, né, sobre esse tema aí que com certeza é muito interessante, né? Pode-se fazer o eletro sentado? Pode-se fazer o eletro sentado? Engraçado, Marcos. As primeiras fotos, quando a gente, se qualquer pessoa pegar e botar no Google assim, eletrocardiograma, não sei, eletrocardiograma inicial ou eletrocardiograma 200 anos atrás, a gente vai encontrar uma foto de um senhor, que é Einthoven, que é a pessoa que desenvolveu o eletro. Ele está dentro de uma sala, sentado numa cadeira, com dois pés dentro de um balde e mais um braço também dentro acho que os dois braços dentro de um balde e os dois pés também dentro de um balde, e a sala inteira tomada por um gigantesco aparelho que conseguia lá fazer o registro eletrocardiográfico. Então, assim, o eletrocardiograma ele pode ser realizado em qualquer posição. A gente realiza por padrão o eletrocardiograma de repouso na posição deitada, porque a gente entende que para uma comparação do paciente com o mesmo paciente em um determinado momento futuro, é interessante que se mantenha o mesmo posicionamento. E a gente considerou-se mais adequado, convencionou-se de se fazer o exame assim com o paciente deitado. Mas nada impede que o exame seja realizado com o paciente sentado, se ele tiver algum impedimento a deitar-se, um impedimento grave, um paciente acamado em cadeira de rodas, acamado não, limitado à cadeira de rodas, um paciente que não consegue por alguma razão deitar-se porque está muito cansado, o exame pode ser realizado na posição sentada. A gente só vai entender aí, e é interessante registrar, se possível, fazer um pequeno adendo ali no papel que vai sair, né, no traçado do eletrocardiograma que vai sair, registrar-se para avisar quem vai interpretar, quem vai laudar que o eletro foi feito na posição sentada. Pode haver mínimas variações, não é nada de absurdo, mas pode acontecer mínimas variações quando você está na posição deitada para a posição sentada. Não, muito provavelmente você não vai ter uma doença que vai aparecer só no eletro numa posição e no outro posicionamento ela vai desaparecer, de deitado para sentado. Provavelmente isso não vai acontecer. Mas a resposta é que sim, o eletro pode ser realizado sentado em circunstâncias bem específicas. Isso vai alterar apenas a comparação de outros eletros do mesmo paciente, mas isso não inviabiliza o exame. Outra pergunta aqui bem interessante é o seguinte: você tem que retirar acessórios ou metais, por exemplo, anel, brinco, relógio, para poder realizar o eletro? Essa é uma questão interessante, Marcos, porque há muitos pacientes e até mesmo profissionais de saúde que acreditam que é necessário você fazer a retirada de todos os metais ou de qualquer tipo de acessório que o paciente tem. A gente já viu e eu já conversei com outros colegas profissionais também que chegam em determinados locais em que o profissional que vai executar o exame, vai fazer o eletrocardiograma, pede para o paciente tirar brinco, pede para o paciente tirar anel, pede para o paciente tirar colar, relógios, e não há nenhuma necessidade dessa retirada desses
acessórios, mesmo que eles sejam de metal. Então, não há nenhuma interferência da presença desses metais na transmissão ou na captação da corrente elétrica. A única coisa que a gente recomenda é, se você tiver algum tipo de acessório no pulso ou na região dos tornozelos e que isso possa entrar em contato direto com os eletrodos que vão ser colocados ali naquela posição, aí, por precaução, recomenda-se de fato que o paciente retire ou desloque, não precisa nem remover necessariamente, basta apenas deslocar. Então não há necessidade de a pessoa despir-se dos seus acessórios para fazer para realizar o eletrocardiograma. Brinco, por exemplo, é completamente dispensável a retirada. O paciente pode fazer com os brincos normalmente. Corrente no pescoço, se essa corrente não for grande demais para atrapalhar os eletrodos que ficam na região do tórax, a gente chama os eletrodos precordiais. Se for uma correntinha pequena e discreta, não tem nenhum problema, pode deixar ela deitada. Aí com relação a anéis também não há nenhuma necessidade de retirada. E aí para alguma coisa no tornozelo, né? Você tem uma joiazinha no tornozelo, ou um bracelete, ou um relógio, aí a gente pode ter, se esses objetos, se esses objetos tiverem algum tipo de contato com os eletrodos que ficam nos braços e nos pés, aí você poderia de fato imaginar a possibilidade de alguma interferência, e aí a gente recomenda fazer a retirada. Mas os demais acessórios não há nenhuma necessidade. Então não dá qualquer interferência no resultado final? Não, absolutamente nenhum. Não atrapalha em absolutamente nada para a realização do exame, não. O que é que geralmente o eletrocardiograma ele detecta? O eletrocardiograma ele é capaz. O que é que o eletrocardiograma faz? Ele enxerga a passagem da corrente elétrica através do coração. A partir disso, entendendo como a corrente elétrica passa pelo coração, a gente consegue interpretar ou enxergar algumas condições no órgão. Então, a gente pode ver, por exemplo, o ritmo cardíaco, e dentro da avaliação do ritmo cardíaco, se ele não estiver normal, a gente pode encontrar, por exemplo, arritmias no coração. Ele pode encontrar, por exemplo, lesões que a gente chama de lesões isquêmicas, que indicam um sofrimento no coração e que a gente traduz popularmente como sinal de obstrução das artérias do coração, obstrução das artérias coronárias. Mas é verdade que existem outras causas para esse sofrimento no coração ou essa isquemia. E o sofrimento da derrota do Botafogo não é um deles. O sofrimento da derrota dos jogos não é um deles. E sofrimento de amor também não é um deles. É sofrimento, vamos dizer assim, sofrimento biológico. Uma incapacidade do coração de receber alimento, de receber seus nutrientes da maneira adequada que ele necessita. Aí isso se traduz por sofrimento do ponto de vista fisiológico, e esse sofrimento ele aparece no eletrocardiograma. Então a gente consegue ver arritmias, a gente consegue ver esses sofrimentos, essa isquemia, a gente consegue ver também sobrecargas no coração. Quando o coração começa a trabalhar, ele não pode se dar o luxo, é um órgão que não pode se dar o luxo de descansar, né? A gente descansa músculo, a gente descansa os olhos, a gente descansa você pode descansar num jejum todo o seu sistema gastrointestinal, passar 24 horas de jejum aqui, você tá dando um descanso para o órgão, mas para o coração a gente não tem essa possibilidade. Então, por não ter essa possibilidade de descansar e ter que trabalhar atendendo todas as necessidades do organismo, em determinadas situações, o órgão, o coração, ele é submetido a uma carga de trabalho maior do que aquela que ele é capaz de realizar. Mas mesmo assim ele faz das tripas coração para dar conta dessa necessidade. E aí a gente entra na seara das sobrecargas das câmaras cardíacas. Determinadas câmaras, como ventrículos e átrios, eles passam a se tornar sobrecarregados porque estão trabalhando além das suas capacidades. A gente consegue enxergar, né, indícios
a partir do eletrocardiograma, de que essas câmaras estão sobrecarregadas e a gente pode, a partir daí, inferir que o paciente possa ter determinadas doenças. Então, o eletro ele tem essa função de fazer um rastreio geral e a gente conseguir enxergar diversas condições ou diversas situações a partir das quais a gente pode firmar diagnóstico já e partir para tratamento e em outros momentos acender aquela luz de alerta para uma investigação mais aprofundada e aí então a gente fechar um diagnóstico. Aqui no nosso WhatsApp o ouvinte pergunta, quem tem chumbo de espingarda no corpo, interfere no eletro? Não, absolutamente. Interfere na ressonância. Eu não, na verdade agora eu ia falar, mas eu nem sei se o que eu vou falar é uma bobagem ou não. Eu ia dizer que pode interferir na ressonância magnética, certo? Não especificamente pelo chumbo, mas se houver algum outro metal que seja atraído por um ímã, né? A gente sabe que o chumbo da espingarda é um metal. Se na composição daquele metal ali do projétil você tiver metais que são atraídos, metais como ferro, né? Que são atraídos por um ímã, você não pode fazer a ressonância magnética porque ele pode deslocar de lugar. A ressonância magnética ela tem um potencial de campo magnético que chega a ser mais de 1000 vezes superior ao campo magnético da Terra. Ele concentra ali naquele aparelho, naquele tubinho que muita gente tem medo. As pessoas que têm claustrofobia às vezes não conseguem fazer o exame, né? O aparelho da ressonância magnética ele consegue gerar um campo magnético ali ao redor que supera em mais de 1000 vezes o campo magnético da nossa Terra, do nosso planeta, ali naquele pontinho. Ele faz com que todas as nossas células elas apontem para um determinado local. O campo magnético é tão forte nesse momento que você consegue fazer todas as células apontarem para um determinado local, depois ele faz um giro que a gente chama um spin, aí as células apontam para um outro local, elas seguem o ímã e aí devido à diferença de densidade entre elas, a água vai em uma velocidade, as proteínas vão em outra velocidade, o osso vai em outra velocidade e aí você consegue ver a distinção entre os diferentes tecidos. Mas esse ímã ele é tão forte e tão poderoso na ressonância magnética que nenhum tipo de metal que esteja instalado no nosso corpo, e aí sim, diferente daquela resposta do eletrocardiograma, aqui a gente também não pode nem ter nenhum metal dentro do corpo que seja atraído por um ímã e também do lado de fora. Aí brincos, joias, qualquer tipo de metal que você tenha no seu corpo, ele precisa ser deixado de lado. Mas para o eletrocardiograma não há nenhum tipo de interferência por esse projeto que está instalado no paciente. Tem mais ouvindo com a gente, bom dia. Marcos Danta, bom dia. Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta a doutor Wander, porque eu tenho um problema de ansiedade. Fazia tempo que eu não sentia. Ontem à noite, assim, tipo, quando eu vou adormecendo, aí eu fico como que vai assim tapar meu fôlego e o meu coração fica muito acelerado. Eu gostaria de saber dele se isso é por causa da ansiedade. E aí, doutor Wander? Pode ser uma das manifestações, sim. Existem outras condições que levam a esse quadro clínico que você apresenta, que entrariam no que a gente chama de diagnóstico diferencial. E aí é preciso entender melhor detalhes dessa situação, examinar e eventualmente fazer alguns exames complementares para a gente tentar fechar o diagnóstico. Mas a ansiedade é uma das possibilidades. E eu mencionaria outras duas possibilidades aí que a gente chama, uma não é doença, é apenas um sintoma, a gente chama de dispneia, que é falta de ar, paroxística, que ela vem em crises, e noturna, porque vem à noite. Ela pode, essa descrição que ela tem aí, ela pode se encaixar, dependendo das condições, no que a gente chama de dispneia paroxística noturna. Desculpa. Que é um sintoma de insuficiência cardíaca. Tá certo? E além disso, a gente pode ter ainda a possibilidade de apneia do sono. Essas crises súbitas como ela disse, de cansaço, com o coração acelerado, que aparecem à noite ou no meio da noite, elas podem ser precipitadas ou ocasionadas por episódios mais intensos de apneia do sono. Então a gente teria aí, pelo menos nesse pequeno relato que ela disse, a gente teria aí pelo menos 3 possibilidades para serem investigadas. Mas a ansiedade que ela mencionou como suspeita aí está sim entre elas. Outra pergunta aqui no nosso WhatsApp, recém-nascido tem problemas no coração? Pergunta o ouvinte. Pode ter sim.
Hoje em dia, com as ferramentas diagnósticas, é possível, inclusive, você fazer o diagnóstico de doenças cardíacas em uma criança antes mesmo dela nascer, né? No estágio de feto. Existem os ultrassons ou ecocardiogramas, que são chamados de ecocardiogramas fetais. Você faz ainda com a criança no útero da mãe e você consegue realizar esse tipo de diagnóstico. Aqui em Caicó, até onde me chega o conhecimento, a gente não tem ainda esses exames disponíveis, mas nós temos na capital. Em Natal já se faz esse tipo de exame. Quando o paciente nasce, o recém-nascido, ou crianças pequenas, eles apresentam doenças cardíacas, na imensa maioria das vezes para crianças, né? Ao nascer fica bem óbvio, mas para crianças pequenas, 6 meses, 1 ano, 2 anos, a maioria dos casos remonta a doenças que a gente chama de congênitas, que são aquelas doenças que acontecem já desde o nascimento e, na verdade, não foi pelo ato de nascer em si, mas durante o processo de criação do corpo humano, de formação do corpo humano e diferenciação dos diversos tecidos, que aconteceu algum defeito, vamos chamar assim, algum problema na organização lá da estrutura do coração e que resultou naquela condição ou naquela doença que a gente chama de doença congênita. Mas crianças podem sim ter doença cardíaca. É porque a gente só precisa diferenciar, porque muitas vezes a gente entende como sinônimo de doença cardíaca angina e infarto. Muita gente entende assim, a doença no coração só existe angina e infarto. Não, se a gente entender apenas isso, de fato crianças, né, recém-nascidos, pequenos, normalmente não tem, não pela via convencional, que é por obstrução de artérias devido à formação de placas de gordura. Crianças pequenas podem ter infarto sim, mas por outras condições. Existem doenças como uma arterite que acontece dentro das artérias coronárias, que pode pegar a criança de 4, 5 anos de idade, a criança tem uma dissecção da artéria coronária e ela evolui com um infarto. Então, crianças podem ter infarto, mas não é o infarto convencional que a gente está acostumado, que é aquele relacionado à pressão, diabetes, cigarro, obesidade, sedentarismo, que acontece por obstrução de placas. Mesmo assim, é extremamente raro. Quando a gente fala de doença cardíaca para crianças, quanto mais jovem for a criança, mais a gente vai pensar na possibilidade de uma doença congênita. O flamenguista termina o 2023 com o coração mais fortalecido? Eu não sei, o botafoguense não, né? O vascaíno se fala, né? Ele foi rebaixado, eu não... Foi não. Foi, escapou. Era emoção. Uma hora estava rebaixado, outra hora não estava rebaixado. O coração também sente, quando eu fui me deitar ontem, eu não fui deitar antes do final do jogo, o Bahia ainda estava escapando e estava jogando ele para o rebaixamento. Mas, rapaz, a vida é difícil, viu? Do torcedor sofredor. E o coração agradece, então, né? Dr. Wander Wade é médico cardiologista e ele atende no Instituto Médico Ameno, no mesmo prédio da Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefone 994310681. Algo mais? Eu tenho sim. Eu queria só mencionar uma outra coisa que você falou. A propósito do que você falou, a gente já tinha mencionado outras vezes aqui que as fortes emoções de jogos de futebol, elas precisam ser vistas com cautela para pacientes com doenças cardíacas. Então, para quem não tem, a gente brinca aqui, né? Para quem não tem, para quem está tudo bem, a gente pode libera, assiste, não tem problema não. Mas em 2006, eu acho que foi 2006, a Copa do Mundo ela foi feita na Alemanha. Se não me falha a memória, 2006 ela foi feita na Alemanha. Se não foi, me corrige, alguém me corrige aí depois, manda uma mensagem para Marcos Dantas. Mas na Copa do Mundo que foi feita na Alemanha, foi feito naquela época um estudo comparando a entrada em hospital por infarto agudo do miocárdio de pacientes um dia antes dos Jogos da Alemanha, obviamente, né? No dia do jogo, um dia depois e nessa mesma época, um ano antes, quando não tinha Copa do Mundo, que era para fazer uma comparação realmente justa. E o que se observou foi que nos dias de jogos, no caso dos Jogos da Alemanha, que era onde a população estava sendo estudada, havia uma entrada maior de pacientes com o que a gente chama de síndrome coronariana aguda. Os pacientes de fato descompensavam o seu coração. A observação final que se fazia era que a grossa maioria desses pacientes já eram pacientes cardiopatas. Então, se você sabe
que tem um problema no coração e é botafoguense, amigo. Não assiste. Ou então tava ontem ali na zona de rebaixamento e escapou por pouco, feito um vascaíno. É melhor ir dormir que nem eu, que fui dormir sem saber o que tinha acontecido no final. No outro dia seguinte, você já sabe só se deu certo ou se não deu e acabou. Você poupa-se de algumas emoções que podem lhe trazer mais problemas. Obrigado, eu agradeço a participação. Obrigado, Tovando, por sua participação. São 7h45. Vamos para um rápido intervalo.